Seja muito bem-vindo aqui a mais uma resolução do problema do CS50. Estamos aqui ainda, na parte de condicionais do curso. E aí, com certeza você já assistiu a aula, já viu resoluções anteriores. Estamos aqui encaminhando para um dos últimos exercícios aqui que a gente tem, A gente já resolveu esses daqui, já resolveu os do capítulo 0 e estamos partindo aqui para finalizar, Então, o que o problema Math Interpreter está pedindo para a gente aqui? É um interpretador de matemática, Então, ele diz para a gente aqui que, obviamente, quem já conhece um pouquinho do Python sabe que no Python a gente consegue resolver problemas de adição, subtração, esses problemas. Mas aí ele está pedindo para a gente aqui interpretar as strings, e transformar isso numa forma matemática, tá bom? Então, ele já dá para a gente aqui, que os inputs têm que ser o quê? X, Y e Z, tá bom? Com espaço entre eles, entre cada um. E aí a gente vai fazer os cálculos, onde x é o inteiro, o z é o inteiro, e o y vai ser o quê? As operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, ele diz para a gente aqui, por exemplo, se o usuário colocar o input 1 mais 1, o programa vai ter que trazer 2.0, tá bom? Então, com certeza você já leu, já viu também como é que funciona, aqui o programa na execução. E aí vamos partir então para a resolução, tendo visto aqui as especificações que foram pedidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o quê? É pedir para o usuário colocar o que necessita. Então, vamos pedir ask the expression. Então, o usuário vai colocar essa expressão para a gente. Vamos colocar aqui uma variável exp. E aí, o usuário vai fazer o quê? Vai colocar o input, tá bom? Conforme ele coloca aqui embaixo, expression, dois pontos e a expressão, a gente fecha aqui. Então, vale sempre relembrar, para a gente já ter usado bastante aqui, que o input ele vai trazer uma string, que é exatamente o que o problema está pedindo, E aí agora, o que a gente tem que fazer? A gente sabe que o usuário vai digitar ali, por exemplo, 1 mais 2. Isso daqui vai ser uma string, Então, a gente tem que transformar isso daqui no x, isso daqui no y e esse daqui no z, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que isolar, Então, vamos isolar. Isolar o que? As variáveis, tá bom? Então, como que a gente isola isso, Aqui, vale ressaltar que a gente vai usar aqui uma função que é chamada split, tá bom? Aí embaixo eu vou deixar aí a sintaxe desses sites aqui que explicam o que a função split faz, tá bom? Tem a documentação oficial do Python também que vocês podem estar olhando. Mas de forma bem resumida, eu coloquei aqui que a função split vai ser o quê? A gente vai poder ter o que? Uma string, E aí, dentro dessa função split, a gente vai passar o quê? Por exemplo, aqui a gente tem Apple, Samsung e Motorola, E aí a gente pode aplicar essa função split. Mas aí a gente tem que passar o quê? O que divide Apple de Samsung de Motorola, O que divide eles é exatamente o quê? A vírgula, E aí a gente tem que passar o que aqui? A vírgula. E aí a gente sabe, eu quero que você separe isso daqui. E aí ele vai trazer o que para a gente? Ele vai trazer uma lista. Uma lista com Apple, com Samsung e com Motorola isoladamente. Então, é basicamente isso que a gente deseja aqui no nosso programa, Então, a gente quer pegar o que? Essa expressão e aplicar um split, porém, esse split que a gente quer é em cima de quê? Em cima de um espaço, Porque o usuário vai colocar lá, conforme a gente botou aqui, 1 mais 2. O que separa o 1 do mais? É um espaço. E aqui também é um espaço, Então, a gente coloca ali o espaço, que é o que separa. Beleza. E se a gente aplicar isso aqui, a gente vai receber uma lista, Então, como que a gente poderia? A gente poderia transformar isso aqui numa lista e aí colocar cada expressão, porém aqui eu vou passar isso daqui, que é o quê? A gente pode colocar direto, a gente já sabe que são 3 argumentos, que serão passados. Então, a gente já coloca aqui direto o quê? O x, o y e o z, conforme o problema está pedindo. Então, o x vai receber o primeiro, o y o segundo e o z o terceiro. Então, aqui vamos só conferir como é que está funcionando isso daí exatamente. Vamos botar aqui para imprimir o x, o y e o z, para a gente ver aqui esse programa funcionando,
Vamos lá. Deixa só eu entrar aqui na pasta. Beleza, entramos na pasta, vamos executar então o programa. Opa, esqueci de colocar o ponto .py, né? Beleza, então a expressão vai ser 1 mais 2. E aí a gente pode ver aqui que ele imprimiu para a gente, ó, 1 mais 2. Então, o programa está sendo executado corretamente aqui, tá bom? Então, agora, o que a gente tem que fazer, né? Agora, a gente tem que criar o resultado, tá bom? Que é o que? Create the result. Aí, a gente vai entrar aqui, como o capítulo diz aqui, a gente está na parte de condicionais. A gente tem que criar uma condicional para cada um desses elementos. Quando for soma, ele vai fazer uma coisa. Quando for subtração, quando for multiplicação e quando for divisão. Então, vamos começar ali na sequência, né? Se o y for igual a um sinal de mais, o que ele tem que fazer aqui, né? Ele tem que me dar um resultado. Que resultado é esse? É o x mais z, tá bom? Então, aqui, obviamente, está faltando alguma coisa, né? Se a gente pensar um pouquinho. Mas vamos executar isso daqui, para quê? Para que a gente veja qual... será que vai dar algum erro? Será que vai acontecer alguma coisa aqui quando a gente executar esse programa? Vamos aqui, ó, 1 mais 2. E faltou printar, obviamente, o resultado, né? Então, vamos dar um print aqui. Result. E aí, vamos executar novamente. E aí, ele imprimiu para a gente 12. Obviamente, 1 mais 2 não é 12, né? Então, vamos imprimir aqui. Por que será que isso daí está dando esse resultado, né? Vamos ver que tipo de expressão é essa. Então, ele está dando para a gente aqui que isso daqui é uma string, né? Então, a gente tem que lembrar o quê? O exp, o input, ele é uma string, né? E a gente não transformou isso daqui em números. Então, a gente precisa, sim, o quê? Converter, tá bom? Vamos lá. Convert to float. Então, a gente sabe o quê? Que o x e o z são números, né? Então, a gente tem que falar que o x é o quê? O x é um float. E aí, o y também é um float, tá bom? Obviamente, aqui você pode botar, alterar, pode botar new x, ou simplesmente você pode atribuir a ele novamente, tá bom? Há uma forma também um pouquinho mais otimizada, que seria fazer tudo em uma linha, que nem a gente fez ali em cima. Você poderia falar que o x e o y é igual aqui a float x e float z. Na verdade, a gente está falando do z aqui, né? Estou falando y, estou falando errado, tá bom? Então, x e y e o float z. Agora, vamos dar mais uma checada aqui, ó, print result. Vamos executar. 1 mais 2. Agora, ele imprimiu para a gente o 3. Então, por enquanto, está funcionando aí corretamente o nosso resultado. A gente precisa agora executar o quê? As outras funções, né? Então, a gente vai usar o quê? O elif. Se a primeira condição não for atendida, a gente tem que perguntar o quê? Será que o y agora é igual a subtração, né? Então, o result vai ser igual a quê? Vai ser igual a x menos z, né? Outro elif. Se o y for igual a, agora, multiplicação, o nosso resultado vai ser igual a x vezes z. Pode colocar espaço aqui também para ficar padronizado. E, por último, né, a gente pode colocar um else ou um elif também aqui, tá bom? Y igual a nossa divisão result é igual a x dividido por z. Aqui é interessante, né, a gente colocar essa divisão, porque vai que o usuário usa algum argumento que não seja desse aqui. Obviamente, a gente ainda não chegou na parte de tratar erros e tudo, né? Mas a gente pode colocar aqui um else, por exemplo, e fazer um print já por aqui, né? Vamos colocar aqui operador não encontrado.
e aí vai dar algum tipo de erro aqui para o usuário, caso ele insira algum valor que não seja conhecido, né? E aí o print é exatamente dessa maneira. A gente já pode executar aqui. Vamos testar, né? A soma a gente já testou, então vamos testar aqui 2 menos 1. Vai ser igual a 1. Vamos executar mais uma vez. Vamos fazer 5 vezes 6, que vai dar 30. Vamos executar mais uma vez com a divisão. 8 dividido por 4 deu 2. E vamos botar aqui, por exemplo, percentagem 5. E ele fala lá, ó, comando não encontrado, tá bom? Então, essa daqui é a resolução desse problema, tá bom? Se a gente quiser trabalhar um pouquinho mais aqui, falar que isso aqui é um float, alguma outra coisa, dá para a gente printar de uma maneira aqui, colocando o fstring e aí colocando o nosso resultado, por exemplo, se a gente quer com uma casa decimal, a gente poderia fazer isso daqui, ó. Aí tem que fechar aqui, né? E aí a gente pode fazer aqui, por exemplo, quando a gente executar, se a gente executasse, por exemplo, 8 dividido por 3, a gente não teria um número gigante aqui aparecendo, a gente teria apenas uma casa decimal aqui, tá bom? Então, alguns tratamentos que a gente pode fazer, mas para ficar melhor, que é exatamente como ele fez aqui também, tá bom? Então, agradeço realmente seu tempo. Se você está gostando do material, peço para que você curta, segue a página, que você vai estar incentivando aqui a gente continuar esse trabalho, tá bom? Muito obrigado.